Bom dia, todos amados irmãos. Bom dia, irmãos. Bom dia. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém? Que bom estarmos juntos, né, irmãos? Que bom estarmos na casa do Pai, servindo a Deus, cultuando, e como foi lido lá em Hebreus 10, 25, né? É importante a gente estar na casa do Pai, em comunhão com os irmãos, orando e louvando, ouvindo a palavra, intercedendo. Que bom, que bênção. E desfrutar da nossa esperança. Cada dia, né, irmão, que a gente vai orar, cedinho, né, pastor? Agradecer a Deus pela salvação, pela esperança da vida eterna, pelo perdão dos pecados, por Jesus ter morrido por nós, derramado sangue precioso. Então, esses nossos valores de 2000 anos de cristianismo conquistado por tantas pessoas, é tão importante para nós, né? E, evidentemente, estar aqui, né? Se você está aqui, porque você tem uma razão de gostar desse lugar, né? Tantas igrejas, a gente fala assim, por que eu vou na igreja? Por causa de Deus, lógico, lógico. Mas se a gente está numa casa de oração especificamente, é porque algo mais ali nos agrada, né? E sem dúvida, né? As palavras da pastora em relação ao pastor Pedroso, é um testemunho de quem convive. E eu até já falei para o pastor Pedroso, né, que um dos motivos que me faz estar aqui é a nossa amizade. Você sabe disso, nós já falamos sobre isso, né? Ele fica constrangido, ele não gosta que a gente fale dele, né? Mas só para não ficar só a pastora falando, eu apoio, viu, pastora, as suas palavras. Vamos estudar a palavra de Deus, irmãos? É interessante, quando eu vou pregar, eu sempre fico vendo os louvores para ver se as músicas que estão sendo ministradas têm a ver com a palavra, ainda que a gente não combinou nada. E interessante como o Espírito de Deus age, né? Lucas 17, de 1 a 10. Lucas 17, de 1 a 10. Eu também tenho estudado nos últimos tempos na NVT, então minha versão tem sido essa nos últimos tempos, tá? Lucas 17, de 1 a 10. Jesus disse a seus discípulos: sempre haverá o que leve as pessoas a cair em pecado, mas que aflição espera a quem causa a tentação. Seria melhor ser lançado no mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço, que fazer um desses pequeninos pecar. Portanto, tenham cuidado, que já tem um alerta, né, irmãos? Se um irmão pecar, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoe-o. Mesmo que ele peque contra você 7 vezes por dia, e a cada vez se arrependa e peça perdão, perdoe-o. Os apóstolos disseram ao Senhor: faça a nossa fé crescer. Uma outra versão, aumenta, mais conhecido, né? Senhor, aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se tivessem fé ainda que tão pequena quanto um grão de mostarda, poderiam dizer a esta moreira: arranque-se e plante-se no mar, e ela lhes obedeceria. A gente olha esse versículo, né, irmão, já fala, bom, não tenho essa fé então. Porque quem que já orou para uma moreira sair da raiz e se lançar? Está difícil aqui. 7. Quando um servo chega ao campo depois de arar ou cuidar das ovelhas, o Senhor lhe diz: venha logo para a nossa mesa conosco? Não, ele diz: prepara uma refeição, apronte-se e sirva-me enquanto eu bebo. Você pode comer depois. E acaso o Senhor agradece o servo por fazer o que lhe foi ordenado? Da mesma forma, quando vocês obedecem, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos nosso dever. Amém. Vamos estudar hoje, irmãos, alguns valores fundamentais nessa nossa caminhada, né, cristã. Nós dizemos que somos discípulos de Jesus, seguidores do Mestre. Então, assim, irmão, desde que a gente se converte, aceita Jesus, até o dia que a gente partir para a eternidade, ou que Jesus voltar, nós estamos na escola de Deus. Quem concorda, diga amém. Escola de Deus, irmão. Escola de Deus. Aprendendo a palavra e procurando colocá-la em prática, como a gente cantou hoje, que a gente vai crescer, né?
Hoje nós cantamos um canto, estamos crescendo na presença do Senhor. É um desafio, precisamos de determinação e disposição em obedecer. Obedecer a palavra de Deus é um desafio, irmãos, né? Cada dia a gente tem que pensar, eu tenho que obedecer a palavra de Deus. Como discípulo, essa é um desafio da minha vida, é uma missão. Esse texto que nós lemos, irmãos, fala de 3 coisas pelo menos: perdão, fé e obediência. Então nós vamos olhar esses valores que nós conhecemos, que já foi pregado, que a gente lê várias vezes na Bíblia e que de vez em quando sempre é bom trazer à tona novamente, né, para ver se está tudo certo com a gente. Então, a primeira coisa que eu aprendo aqui é entendendo e vivendo o perdão. Você tem que entender o que é o perdão e precisa viver. Então, o verso 1 e 2, Jesus vai falar de tropeços, de escandalizar os pequeninos, na verdade, ele está falando de testemunho, irmão, né? Que o nosso testemunho precisa ser um testemunho agradável, com um impacto positivo. Nós não podemos ser pedra de tropeço, é isso que está dizendo, né? Uns são pedra de tropeço, outros, ou não é bem assim, quer dizer, na verdade, ao longo da caminhada, a gente que é um bom testemunho, pode, em algum momento, ser pedra de tropeço, certo? É um perigo, é uma possibilidade, é alguma coisa que a gente tem que estar atento. Então, mas aí o Senhor dá uma palavra dura, né? Pesada, que de vez em quando Jesus bate legal, né? Porque ele diz assim, que se a gente fizer um dos pequeninos tropeçar por um mau testemunho, é melhor colocar uma pedra amarrada no pescoço e ser lançado no mar. Então veja, irmãos, que desafio, né? Isso não pode nos dar medo, porque nós temos que viver, como foi falado no início aqui, nós somos humanos e erramos. A igreja perfeita não existe, você não vai encontrar, ninguém de nós vai. Mas a gente tem que tomar cuidado com essa coisa do testemunho. Como tem sido o meu testemunho? Nos relacionamentos pessoais, no trabalho, na sociedade, com a família e assim por diante, né? Aí o verso 13, a palavra diz assim, tenha cuidado. Então, alerta, tenha cuidado. E aí então entra esse assunto do perdão. E esse assunto que Jesus está tocando não está isolado, irmãos, é um assunto que está dentro desse contexto de tudo que nós lemos nesses versículos, e nós vamos procurar ver. Aí no verso 3, 4, então Jesus vai falar assim, então, cuidado, né? Se o irmão pecar, repreende-o, e se arrepender, perdoe-o. Aí ele fala que se vier 7 vezes no dia, e errar com você 7 vezes, mas arrependido pedir perdão, você tem que perdoar. Então vamos pensar nesses versículos, né? Primeira ação. Se o irmão pecar, repreende-o. Então, por exemplo, chegar para o irmão e falar assim, irmão, você errou. Você não está certo por causa disso, a Bíblia diz assim, você fez assado. Ou você chegar para o irmão, ou para uma irmã e dizer assim, ó, essa atitude que você teve me magoou. Isso acontece muito com marido e mulher, né? Às vezes a gente fala uma coisa assim, fora do casinha, um tom de voz mais alto, e às vezes a pessoa não está naquele dia legal, aí você magoa o coração da esposa, ou a esposa faz um negócio que você fica chateado. Isso acontece com a gente, irmãos, né? Só que às vezes a gente não fala nada, deixa a coisa passar, não pede desculpa. Não é isso? Acontece, irmãos? Então a gente tem dificuldade nisso, né? Parece que dizer, irmão, você errou, é invadir a privacidade do irmão, é se meter na vida do outro. Não é? Você já não passou por isso? Assim, você vê uma coisa errada, você vê uma pessoa fazendo uma coisa errada, você fala assim, eu não vou falar nada. Eu não tenho nada com a vida dessa pessoa, não vou me meter na vida dessa pessoa. O problema é dela, se ela está errada, ou se ela está errada, é que ela continue errada. A gente pensa muito assim, irmãos, mas assim, na igreja, pelo menos, não devia ser assim. Devia ter mais transparência, mais sinceridade, mas a gente tem dificuldade com isso, ok? Todos nós. Segunda ação, se ele se arrepender, perdoe-o. Como que as pessoas mostram arrependimento, né? Metanoia, é mudança de atitude, tem que ter alguma mudança, né? Então, por exemplo, ok, irmão, se eu te feri, se eu te magoei, mesmo que não seja a minha intenção, eu te peço perdão.
Então, existe um exercício de pedir perdão, irmãos, que é uma coisa de obediência, não é uma coisa de sentimento. Se alguém vem para você e fala assim, você me chateou quando você viu aquele dia, automaticamente, se a gente tem o Espírito de Deus e ama Jesus, eu falo, irmão, eu não queria te magoar, então, se eu te magoei, perdoe, por favor. Essa posição de humildade de coração, sabe, irmãos, mesmo que a gente não quis magoar, mas magoou, então, peça perdão. Mas assim, há pessoas que às vezes não aceitam estar erradas, então necessariamente, se eu não errei, eu não preciso pedir perdão, às vezes acontece isso. Terceira ação, mesmo que ele peque contra você 7 vezes e se arrependa, peça perdão. Existia uma coisa entre os judeus sobre essa questão de 7 vezes, de pedir perdão, havia uma prática, uma palavra, um ensinamento judaico sobre isso, né? Inclusive, uma vez Pedro perguntou para Jesus, Senhor, quantas vezes deverei perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Isso está lá em Mateus 18, 21, 22, né? Aí Jesus falou assim, eu lhe digo, não até 7, mas 70 vezes 7, que é pior, né, irmãos? 7 vezes no dia já é um chute na canela. Agora perdoar 70 vezes 7. Só que é o seguinte, é uma ideia do seguinte, você não vai lembrar quantas vezes o irmão pegou contra você, né? Porque você já esqueceu, já passou. Então, o que Jesus está querendo ensinar? Sempre perdoar. Uma prática, uma obediência à palavra de Deus. Então, vamos pensar juntos, irmãos. Vamos pensar algumas coisas juntos aqui, refletindo, certo? Quais ações vão gerar dificuldades entre as pessoas? Quais atitudes? Diversas atitudes. Se a gente for falar aqui, eu vou ficar a manhã toda contando situações que pode magoar o irmão, né? Mas assim, vamos pensar em alguma coisa. O ódio, né? A raiz de amargura, a inveja, são mecanismos de contendas. É o gatilho de contendas. Vivemos um tempo de ódio. Aí você vai dizer, pastor, o ódio sempre existiu. Olha para a história, o ódio... É verdade. Mas a gente está vivendo no Brasil um tempo de ódio. E eu faço uma pergunta, irmãos, Deus está no ódio? Então, pessoas se agridem e se matam. Por causa de time de futebol, vira e mexe, a gente escuta aí, briga de torcida e morreu alguém, certo? Outro dia, coitado de um torcedor do Paraná, até o cavalo do policial, numa aglomeração, veio em cima da cabeça e matou o cidadão. As pessoas morrem por causa de futebol, por causa de divergência política. Já morreu gente aqui nesses dias, né? Temos notícia. E também de conflitos religiosos. Em nome de Deus já se matou muito. A história fala sobre isso. Ok. Irmãos, como igreja de Jesus, nós não precisamos mais de uma guerra armada para conquistar nada. Nem a terra prometida, como foi nos dias de Canaã, que Josué teve que lutar muito para entrar na terra prometida. Nós não estamos mais nessa fase. Nós somos do evangelho da paz. Jesus disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não como o mundo dá, certo? Então a igreja não foi chamada para guerrear nada nesse mundo. Não. Chamado para pregar o evangelho, para viver o amor, para fazer o bem para as pessoas. Nossa missão é outra. Vocês estão ouvindo, estão concordando? Diga amém. Também às vezes não concorda, né? Mas se não concordar, não tem problema, guarda no coração, depois vem conversar com o pastor, eu aceito réplicas da mensagem. Jesus já conquistou para nós um lugar. Na casa do meu pai há muitas moradas. Ele foi preparar lugar. Irmão, depois dessa terra aqui, a gente só quer saber da Nova Jerusalém, só isso. Ruas de ouro, árvore da vida, presença de Jesus, os anjos, coral celestial, viajar pelas galáxias para conhecer a criação de Deus. Pode ser que tenha essas coisas, né, pastor? Eu pensar nisso. Depois dessa terra, não quero. Tem gente que pensa na terra e quer voltar para a terra. Não quero voltar. Essa terra está doente. Nós estamos doentes. Mas Jesus nos cura pelo poder do evangelho. Cura a nossa alma. Irmãos, Adão e Eva choraram a morte de Abel.
certamente eles entenderam o que era a morte naquele dia, né? Porque Deus falou assim que vocês vão morrer, mas não tinha morrido ninguém até agora, aí morreu o filho. E a gravidade de terem pecado contra o Senhor. Então, se a gente é discípulo e vai obedecer, a gente tem que ficar longe do pecado, ok? O perdão é um instrumento da graça de Deus. Você pode repetir comigo essa frase? Vamos repetir junto? O perdão... Não ouvi vocês falarem não. Vocês não tomaram café, não? Tem gente que jejua domingo de manhã, de vez em quando eu jejuo domingo de manhã, tudo bem, né? Vamos falar junto? O perdão é um instrumento da graça de Deus. Que maravilha, né? Deus nos perdoa através do seu amor, revelado em Cristo e no Evangelho da salvação. Uma das últimas palavras de Cristo na cruz foi: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então dividiram as roupas dele, tirando sorte. Então, irmãos, perdão é fundamental na vida cristã, né? Receber o perdão de Deus e perdoar as pessoas. Quando Jesus falou em perdoar 7 vezes, os discípulos arrepiaram, né, irmão? Falaram assim: Senhor, aumenta a nossa fé, faz a nossa fé crescer. Então, a primeira aplicação dessa mensagem é: você entende a importância do perdão no mundo espiritual e na caminhada cristã? É a primeira pergunta. Segunda coisa que nós aprendemos aqui, irmãos, é sobre fé e perdão, né? A gente está falando da importância do perdão, mas vamos ver como é que a fé vai interagir com essa questão do perdão. Os discípulos associaram o ato de perdoar à fé, né? Porque quando Jesus falou assim, 7 vezes, ele falou assim: Senhor, no mesmo dia 7 vezes, aumenta a nossa fé. Mas aí, irmãos, veja só que interessante, né? E Jesus muda o assunto. Quando ele fala assim, aumenta a nossa fé, ele fala assim: ó, se você tiver fé do tamanho do grão de... é pequenininho. Você vai dizer para a amoreira, e estudando nos comentários, diz que a amoreira é uma árvore cujas raízes são profundas e se cruzam, de tal maneira que, assim, é uma das raízes mais difíceis de arrancar. Então, olha o que Jesus fala: a semente menorzinha e a árvore mais difícil de arrancar, se você tiver fé, vai te obedecer. É outro nível, né, irmãos? É um nível tão diferente da nossa humanidade, da nossa pequenez, mas não é impossível. Eu creio que homens de Deus, mulheres de Deus, ao longo da história, viveram essa fé, com milagres e maravilhas de Deus. A gente sabe disso, né? É que a gente, às vezes, não consegue, disponibilizar dessa fé. Mas Jesus, eles falaram assim: aumenta a nossa fé. Ó, se você tiver fé, você faz essa maravilha. Mas assim, é verdade que a fé está associada a obedecer a Deus, ok, irmãos? A obediência. Por exemplo, falando sobre o Senhor Jesus, Paulo vai escrever aos Romanos, vai dizer assim, capítulo 1, 4, 5, ele vai dizer que mediante o Espírito de Santidade, Jesus foi declarado Filho de Deus com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Aí o verso 5 vai dizer: por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado, para chamar dentre todas as nações, um povo, então, ó, quem vai se converter, vai chamar essas pessoas para a obediência que vem pela fé. A obediência às palavras, aos mandamentos de Deus, exige fé da nossa parte, ok. Mas nós não podíamos confundir a fé com consentimento, né? Nossos relacionamentos humanos, muitas vezes a gente tem decepção, tem tristeza, isso faz parte da vida. Somos feridos nas nossas emoções. Veja, né? Veja, irmão, a pessoa doente das emoções, quantas pessoas hoje em dia, irmão, não precisam tomar um antidepressivo, um remédio para ansiedade? Nós estamos vivendo um tempo de ansiedade, de coisas assim. E assim, uns tomam um remédio para pressão, outros tomam um remédio para próstata, outros tomam um remédio para tantas outras doenças, e tem pessoas que têm que tomar remédio para questão emocional, certo? A gente hoje se entende muito sobre isso. E Augusto Cury, um psiquiatra, escritor, vocês conhecem, já leram livros, ele vai dizer que nós precisamos proteger as nossas emoções. Faz parte, né, irmão? Então, como é que a gente protege? O Espírito Santo está com a gente ora a Deus todo dia,
Quando vem uma seta, uma palavra que fere, a gente leva para o altar de Deus e fala, Senhor, está nas tuas mãos, foi falado isso, mas não deixa ficar mágoa no meu coração, porque assim, irmãos, a gente não cuidar dos sentimentos, das emoções, daqui a pouco o inimigo usa situações para nos ferir, nos magoar. Mas o perdão tem esse poder de curar a alma, certo, irmãos? O perdão é como um remédio. Ah, você fica com dor de cabeça, né? Paracetamol. Outros preferem Dorflex. Ou vai mesmo de pirona, de gotinhas e tal. Você está com alguma coisa, você toma um remédio. O perdão é remédio, irmão. Para a alma. Cura a alma. O mundo espiritual abre assim uma porta fantástica, né? Então, é uma bênção, a gente precisa aprender a fazer isso, né? Agora vamos lá. Vocês estão aí comigo, né? Jesus muitas vezes também foi duro nas palavras, né? Jesus não foi tão sempre, né? Com os religiosos judeus, com os fariseus, com os mestres da lei, ele de vez em quando descascava. Certa ocasião ele foi duro até com o pessoal da sua casa, né? Porque a mãe e os irmãos foram procurar Jesus. Aí alguém falou, Senhor, tua mãe e teus irmãos estão aí, quer falar com você. Aí ele olhou assim e falou, quem é minha mãe e meus irmãos? Vocês que fazem a vontade do meu pai são minha mãe. Ah, meu mal criadinho. Jesus foi mal criadinho aqui, né? Não, ele sempre amou a mãe e os irmãos, né? Na cruz ele olhou para João e falou, João, a partir de agora cuida da minha mãe aí e tal. A gente sabe disso, né, irmão? Mas era um momento em que ele estava estava na posição agora da sua missão. É que nem o príncipe Charles, né? Agora ele é rei. Cansou de ser príncipe, não sei quantos anos de ser príncipe, agora virou rei. Vai ver como que era bom ser príncipe e agora ele vai ver o peso que é ser rei. Então, mas Jesus estava na missão de ser filho de Deus ali, não mais de relacionamento familiar. Então, meus irmãos, é isso, né? Mas Jesus nunca demonstrou ódio, né? Ele acolhia as pessoas humildes que chegavam a ele para pedir uma cura, um milagre e alguma coisa que o Senhor podia fazer. A falta de perdão traz muitos problemas. Vamos analisar pelo menos dois. Um espiritual, porque Mateus 6, no ensino do Sermão da Montanha, Jesus fala assim, olha, se você perdoar teu irmão, teu pai te perdoa, o Pai Celestial. Se você não perdoar, teu pai não te perdoa. Verso 15 e 14. Então nós temos um problema espiritual, irmão, que se a gente não perdoar, Deus não vai nos perdoar. E outro é um problema emocional e físico, a gente vê isso na vida de Davi. Enquanto me recusei a confessar meu pecado, meu corpo definhou, e eu gemia o dia inteiro. Dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minha força evaporou como água no calor do verão. Aí ele confessou, sentiu alívio, foi curado, etc. e tal. Então, a pessoa que não confessa os seus pecados para Deus, no sentido assim, do seu pecado pessoal, do dia a dia, situações, e também às vezes um com o outro pode trazer essa questão. Então, aplicação para esse ponto, irmãos, liberar perdão. Vamos falar juntos essa palavra? Liberar perdão. Guarda isso no teu coração. Nós precisamos aprender a liberar perdão, porque às vezes a gente não quer. Não estou sentindo, não tem que sentir, tem que obedecer a Deus, a palavra de Deus. Então, liberar perdão não tem a ver com sentimento, irmãos, tem a ver com obediência à palavra de Deus. O coração está quebrado, está rasgado, eu não queria liberar perdão, não quero nem ver a cara da pessoa, eu não queria fazer nada disso, mas eu vou obedecer a Deus. Aí o meu sentimento, deixa na mão do Espírito Santo. Quem faz a cura do sentimento é o Espírito Santo, irmãos. É o amor de Deus em nós. Se preocupa com isso. E lá no Sermão da Montanha, Jesus ainda fala assim, portanto, se você estiver apresentando uma oferta no altar do templo, e se lembrar que alguém tem algo contra você, deixe a sua oferta ali no altar, vá, reconcilie-se com a pessoa, e então volte e apresente a oferta. Está vendo, irmão, como é que é? Como é que Deus vai aceitar o nosso culto, a nossa adoração, o que nós trazemos como oferta viva, ou mesmo o nosso dízimo, etc. e tal, se nós temos algum problema
com alguém, precisamos acertar, tá bom? Certamente você já ouviu histórias de pessoas que, no leito da morte, enfermas, etc. e tal, antes de partir, chama os parentes, chama os filhos, chama alguém. Já ouvimos histórias assim, né? Acerta situações e para partir em paz. Pastor, mas se eu não vejo mais a pessoa, vamos supor que você tem uma mágoa com uma pessoa que está longe, que você não vê, que você não pode ter acesso. É um exemplo, pode acontecer, né? Não dá mais para conversar, mas ore a Deus. No mundo espiritual, fale com Deus, fale, Senhor, em nome de Jesus, estou liberando perdão para fulano de tal, para fulana que fez isso comigo, que magoou, que me machucou, etc. Faz isso como um exercício espiritual. Vocês estão entendendo, irmãos? Não podemos ter pendências ao partirmos dessa vida, irmãos. Temos que estar limpos para o Senhor. Muito bem. Uma terceira coisa que a gente aprende aqui, já indo para o final da mensagem, é a obediência a Jesus. Aí do verso 7 ao verso 10, Jesus vai falar outra coisa aqui sobre servo, né? Sobre ser servo. É interessante que a pastora cantou uma música que falou, né? Que o Senhor nos chamou para ser servo, né? Tinha uma frase que falava isso na música, né? Para servir. E o verso 10 aqui também, né? Pô, servo inútil. Ô Jesus, dá uma força para nós aí. Que negócio de servo inútil é esse? Porque o servo, irmão, tem que obedecer. E o exemplo que ele deu é o seguinte: o senhor chegou lá do seu trabalho, chegou na casa, aí o servo chega, o que o senhor vai falar? Ô servo, chega mais aqui, vem comer comigo. Quero que você sente, até pode fazer, mas Jesus está dizendo assim, não é assim, fala assim, vai lá, se arruma primeiro aí, você está chegando da rua, dá uma limpada aí, se arruma, faz a comida e traz para mim. Aí eu vou comer e beber, depois você senta e come. Olha o exemplo que Jesus está dando. O que ele está querendo levar? A ideia de obediência, de servir. Quando a gente serve porque Ele é o Senhor e nós somos servos e a palavra é o caminho da obediência, a gente não tem que falar assim, eu sou um crente legal, eu sou um crente bacana, as pessoas gostam de mim, eu faço tudo certinho. Não, a gente não é nada disso, irmãos. Mas se você serviu e fez o que é correto, você não tem que se orgulhar muito disso. Você tem que dizer, não, tá bom, Senhor, tinha que fazer, fiz. Jesus está trazendo para... Porque eles sentiram dificuldade de perdoar, Jesus falou assim, não, mas vocês têm que perdoar, gente. Só isso. Depois que você perdoa, você fala assim, não fiz mais do que a minha obrigação. Eu me orgulho porque eu perdoei. Não. Essa semana faleceu 2 pessoas conhecidas nossas aqui, irmãos. Uma mais por televisão, evidentemente. Uma, a doutora Estela, que foi membro dessa igreja, que conviveu aqui com vários irmãos aqui da igreja, pastora, com o pastor, doutora Estela. E outra, a rainha Elizabeth II. No velório da doutora Estela, essa semana, algumas pessoas usaram a palavra, né, pastor Pedroso? Foi muito interessante, foi muito emocionante. Pessoas que conviveram com ela, né? E tinham conhecimento para falar um pouco da vida dela, de como ela agia, qual era o jeito dela ser e tal. E a impressão que me deu, assim, a gente conhece a doutora Estela de pouco conviver aqui. Uma vez ela pregou aqui numa quarta-feira, pastor, eu estava aqui, que você deu oportunidade para ela, ela falou. Não queria falar tal, mas pegou firme, foi legal a palavra dela. E então dá uma impressão de que ela era séria, honesta e que dedicou a vida para servir as pessoas, irmãos. Não é isso, pastor, que ficou essa impressão lá no velório? Foi isso? Família, pessoas que conviveu da profissão, etc. Rainha Elizabeth II, irmãos, uma monarca com 70 anos de reinado, só 70 anos. Quando eu nasci, ela já estava reinando, pastora. Você também, pastora. Nasceu. Pastor Pedroso quase que empatou aqui, né? Quando você nasceu e quando que ela começou a reinar, né, irmão? Muito tempo, né, irmãos? Que coisa, 25 anos ela começou. Mas ela deixou um legado de serviço, de atitudes equilibradas. Viveu momentos difíceis na história da humanidade, guerras da Inglaterra,
países que ainda eram, estavam ligados à Inglaterra como nações que a Inglaterra tinha poder, eram escravos, né? Sim, mas ela não era, ela era a chefe de governo, assim, não do governo, mas da política, representava o país, etc. e tal. E família, né? Escândalos, tabloides, aquelas coisas todas. Mas ela foi firme, né? E apesar de termos uma falsa ideia que a vida de uma rainha é moleza, irmãos, não é verdade. Suas responsabilidades como chefe de Estado são tremendas, né? Até já apareceu aqui passagens dela no Brasil em 1968, junto com o príncipe Philips aqui e tal. Muito bem. E o rei empossado Charles, já viu aquele ditado? Rei morto, rei posto. Antes de enterrar a rainha, já tiveram que dar posse para o novo rei, porque não pode ficar sem ter oficialmente o rei estabelecido. E veja, irmãos, agora pensa na história. Faz 70 anos que eles não fazem esse processo, pastor, daquela cerimônia, de todos ali participando, as palavras que são faladas, as trombetas que são tocadas, os oficiais que estão ali marchando, os tiros de canhão, que é um negócio bonito isso aí, né? Fiquei pensando, devia ter nascido na Inglaterra. Ia gostar de ser súdito do rei, da rainha. Eu gosto dessas coisas, irmão, essas coisas bonitas. Nosso rei não é o rei Jesus? Você não vai se dobrar diante dele na eternidade e falar, é o meu rei, é o meu rei. Nós temos uma monarquia espiritual na nossa vida, irmãos. Glória a Deus por isso, né? Muito bem. Então ele já disse, o Carlos III, alguém já disse que ele é o Carlos III, porque, né, para o Brasil, Charles é Carlos. Declarou que vai seguir os passos da mãe, dedicar a servir a nação. Então, irmãos, a gente precisa servir a Deus. Eu não sou mais pastor titular de uma igreja, eu às vezes me sinto meio folgado, pastor. Meio tranquilo, não tem mais aquela pressão. O pastor Pedro falou para mim assim, hoje à noite eu vou lá no bairro Novo pregar, fazer uma assembleia e tal. Podia falar, vou ficar em casa à tarde, gostoso. Se ficasse à tarde, também ia para o hospital ver a irmã Marina, não ia ter jeito, ia trabalhar do mesmo jeito. Então, irmãos, sirva a Deus, gaste o seu tempo. Vai chegar a noite que você não vai poder sair mais de casa em termos físicos, de que não dá mais, a saúde, você não vai poder fazer mais. Os músicos, Léo, querido, a gente sempre dá uma força, porque não deve ser muito fácil, né? O pastor Pedro sabe que é isso também, já fez tanto ensaio na vida com a pastora, assim, antes dos cultos, sabe o que? Ele sabe o que é isso. Então, força, façam a obra, façam um trabalho, façam célula, vamos trabalhar o que a gente puder trabalhar. Ninguém vai dizer um amém? Amém. Vou embora, hein? Vai embora, eu vou terminar, vou embora. Isso, irmão, vamos trabalhar para o Senhor. Então, está fechando agora, pastor, olha, o pastor vai me pegar no pé que passou dos 30 minutos. Precisamos obedecer. O exercício do perdão é um ato de obediência a Deus, a Jesus e ao Evangelho. Não é ter fé para perdoar, é ter fé para obedecer. Há pessoas que vão ser lembradas pela incrível capacidade de juntar pessoas. O carisma, o amor, a empatia. Há pessoas que vão ser lembradas por espalhar pessoas. Hitler foi um líder carismático. Interessante pensar nisso, né, irmãos? Sua palavra arrebatava os ouvintes. Até pastores daquela época, na Alemanha, achavam que Deus estava levantando esse homem para uma grande obra. Olha que coisa interessante, pastor Pedro. Teve muitos seguidores, ainda os tem, são pessoas escravas do ódio e do preconceito. Certo? Muito bem. Conclusão. Precisa terminar, né, pastor? Senão eu fico aqui até amanhã de manhã, pastor. Estamos vivendo dias especiais, irmãos. Por quê? Vamos às urnas exercer nosso direito de voto.
de vivermos em uma sociedade democrática de direito. Precisamos escolher entre os melhores e rejeitar os piores, ou ficar com o menos pior. Pastor, qual que é o compromisso da igreja? Vou dizer para vocês, até na época da eleição, pense nisso. Nosso compromisso, o Evangelho de Jesus Cristo, ponto 1. 2, a família. 3, a criação. Deus fez homem e fez mulher. Esse é o nosso compromisso. Não temos nada com a diversidade, irmãos. Amamos as pessoas, ainda que vivam a diversidade. Mas nosso compromisso não é com a diversidade, é com a criação, com a vida, não ao aborto, com a justiça, não à corrupção. Aí alguém vai dizer, pastor, mas tudo político é corrupto. Ok, mas uns são mais, outros são menos, né? O pessoal falava para o Paulo Maluf assim, ele rouba, mas faz bastante coisa. Lembra disso, pastor? Quem é do tempo do Paulo Maluf aqui, os jovens nem sabem quem é Paulo Maluf. Sabe quem é Paulo Maluf? Já ouviu falar de Paulo Maluf? Já. Onde está a nossa memória, irmãos? Nos últimos anos, não digo nesses últimos anos desse governo, de pandemia e dificuldades, não é isso que eu estou falando, tá? O Brasil foi roubado, assaltado. E Deus tenha misericórdia de nós. Deus tenha misericórdia de nós. Então é isso, irmãos. Perdão, fé. Você vê que eu não falei de nome nenhum aqui, hein? Por favor, hein? Cada um vota em quem quiser. Perdão, fé e obediência. E assim, só pensando no que Jesus falou em Filipenses 2, Paulo fala sobre Jesus, né? Que sendo obediente até a morte, morte de cruz, ele cumpriu a sua missão. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe a todos.